Movimentar-se é mais do que apenas deslocar o corpo. É também expressar emoções, desenvolver habilidades e conectar a mente e o físico. Mas você sabia que existe uma ciência que estuda como o corpo e a mente trabalham juntos para criar o movimento e o equilíbrio? Esse é o papel da psicomotricidade. Hoje vamos explorar esse tema, a psicomotricidade. Você vai entender como o corpo e a mente e as emoções estão interligados e como isso impacta as nossas habilidades motoras, o nosso equilíbrio e até mesmo a nossa saúde emocional. Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas que são referência no Brasil. E no programa de hoje temos uma convidada super especial, a doutora Mileide Cristina, fisioterapeuta com residência em neurologia, mestrado em fisioterapia e especialista em psicomotricidade. Ela vai trazer informações sobre esse tema, a psicomotricidade, os seus benefícios, como aplicá-la em nosso dia a dia. Fique conosco porque o que você vai aprender hoje pode transformar a forma como você entende o movimento e a sua saúde. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui assistindo esse programa que está sensacional. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a doutora Mileide Cristina. Mileide é fisioterapeuta há quantos anos, Mileide? 9 anos. 9 anos já nessa jornada, mas também ela ela fez pós-graduação, pós-graduação, especialização, né? Isso. Em psicomotricidade. Vocês já ouviram falar isso? Psicomotricidade. Mas ela também fez residência em neurologia e mestrado em fisioterapia. Então, como sempre aqui no programa, a gente traz realmente pessoas que têm bastante autoridade, pessoas que têm conhecimento, que sabem o que estão fazendo. Mileide, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio, tá bom? Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai apresentar é um conteúdo pouco divulgado, na verdade, né? Essa questão de psicomotricidade, ela não é muito difundida hoje, pelo menos eu como médico na área que eu atuo de cardiologia e emagrecimento, eu não vejo com tanta frequência. Mas eu acho que é muito interessante, porque eu como religioso, como uma pessoa, como adventista, eu acredito que os nossos pensamentos é quem governa a nossa vida, né? Então, se sai aqui da cabeça é porque tem um certo sentido, tem um grande valor, né? Até porque o sábio Salomão falava, né, que o coração abatido enfraquece os ossos, né? Sem dúvida. Então, corpo e mente estão muito ligados, né? Corpo e mente, acho que mente e corpo, né? Mas, Mileide, o que é psicomotricidade? Bom, a psicomotricidade, ela se divide em 3 pilares. Então, a gente tem a área das emoções, da cognição, que seria o nosso raciocínio, e o motor. O que a gente consegue perceber, por exemplo, quando a gente para pensar num bebê? No começo, ele vai usar o corpo, né, no caso o tônus muscular, para mostrar que ele tem necessidades. Por exemplo, se trocar uma fralda, que ele quer se alimentar. Então, a gente vai estar ligando isso, o corpo, que ele vai usar o tônus muscular dele quando ele está com dor, que ele vai se contrair mais, quando ele está tranquilo, ele vai relaxar. Então, a gente percebe essas questões do corpo, mente e as emoções desde pequeno, né? Desde que o ser humano, a partir do momento que ele nasceu. Então, Mas desde quando nasce, já as emoções já começam ali a influenciar o bebê? Com certeza. Tanto que estudiosos da área do desenvolvimento, eles falam que é importante o emocional para a criança, o afetivo. A criança ela vai aprender muito mais quando ela está num ambiente mais acolhedor, mais seguro. Então, a psicomotricidade, ela se baseia nisso, né? Que o emocional ele vai influenciar no corpo e na cognição, no raciocínio. Então, a psicomotricidade, ela trabalha 3 pilares. Isso. Emoções, Raciocínio, né? A Raciocínio, cognição e o motor. e o motor. O raciocínio e cognição tem a ver com uma inteligência, com QI ou não? Não. Não. Tá.
E o motor, que óbvio, é muito importante. O motor, gente, é a motricidade mesmo. Você andar, caminhar. O falar tá como motricidade dentro da psicomotricidade? Também, porque para a gente falar, a gente acaba aprendendo observando o outro. Então, se você está num ambiente mais rico em estímulos, né, em estímulos benéficos, a criança tende a ter um vocabulário maior, a aprender com mais facilidade. Você disse aqui que as emoções é um dos pilares importantes na psicomotricidade. Mas como ela pode impactar de forma negativa ou positiva, por exemplo, uma criança ali após nascimento, no desenvolvimento? Por exemplo, eu quando estava na graduação, a partir do meu 2º ano, eu tive o primeiro contato com a psicomotricidade no laboratório de psicomotricidade da Unesp, de Presidente Prudente. E nós tínhamos parceria com a Secretaria de Educação. Então, nós recebíamos crianças que os professores percebiam que elas tinham atrasos escolares e caminhavam para nós fazermos uma avaliação. Então, como que iniciava essa avaliação? Primeiro, nós fazíamos uma anamnese para conhecer desde o nascimento, desde a gestação, na verdade, se a gestação foi planejada, se foi desejada, se a mãe teve algum problema durante a gestação. Porque tem estudos que falam também, né, que tudo que a mãe sente, tudo que ela passa, além do que ela ingere, passa para a criança. Isso é muito real. Inclusive, eu assisti um vídeo esses dias, esse vídeo circulou bastante nas redes sociais, eu não sei mais ou menos quantos meses de gestação estava ali, mas eu creio entre 7 e 8 meses. O pai falava assim: cadê o bebezinho do papai? E aí, com ultrassom 3D, a criança sorria. Ou seja, a criança estava ouvindo o que o pai falava. Imagina o que a mãe fala, o que a mãe sente. Sim. Ou seja, o impacto disso, então, deve ser muito grande. Eu até estava falando hoje com o Cleiton, falando sobre emagrecimento e obesidade, só para você entender a correlação. Quando você falou isso, eu entendi. Na década de 80, nós tínhamos 11% de pessoas obesas no país. Nós tínhamos menos de 3,3% de pessoas com transtornos depressivos. E nós tínhamos uma medicina um pouco mais tradicional, uma medicina que não era tão tecnológica. Em 40 anos, a medicina avançou anos-luz, né, com cirurgia bariátrica, com remédios, com psicoterapia e tudo mais. Só que nós passamos de 11% de obesidade para hoje, 29%, 30% da população. Nós tivemos um avanço catastrófico, gigante da medicina, das terapias, dos remédios, mas parece que o avanço da doença foi 300 vezes mais. E aí quando você traz uma reflexão dessa de que as emoções podem impactar, inclusive lá na barriguinha da criança, e a gente já sabe disso, isso está muito bem estabelecido pela medicina, a gente começa a entender o porquê que talvez a medicina esteja falhando. Porque acho que a medicina está deixando de ver um pouquinho a mente das pessoas, né? Sim. Ela está focando muito ali na cura da doença, esquecendo desses 3 pilares que você falou. Que a gente tem que avaliar o indivíduo como um todo, né? Todo. Eu acho que está faltando um pouco isso. E aí a medicina vai lá, trata o hormônio disso, trata a genética, trata isso, mas esquece, né, o fundamental aqui, que é a nossa mente. Mas para que serve, então, a psicomotricidade, Milady? Por exemplo, nesse caso que eu estava comentando com você, dessas crianças. Aí nós fazíamos a avaliação, a gente percebia que não teve nenhuma intercorrência durante a gestação, nem durante o nascimento, a criança não tinha nenhuma alteração genética, mas o ambiente onde ela cresceu era um ambiente doente. Muitas vezes lares destruídos, ou que os pais trabalham muito e não conseguem ter tempo para os seus filhos. Então, hoje em dia a gente vê muito isso, né? Que a educação dos filhos está sendo terceirizada. Então, muitas vezes essas crianças, elas não recebem o apoio psicológico que elas precisam, na verdade, né? O aconchego, o afeto. Atenção, carinho, o amor dos pais, né? Porque também, assim, a escola tá ali para ensinar, só que o que a escola ensina tem que ser repassado em casa, né? Tem que ser reforçado em casa. Muitas vezes os pais não têm tempo para isso. Então as crianças acabam não aprendendo como elas poderiam aprender. Exato, nas escolas elas aprendem muitas coisas que não deveriam aprender. Verdade. Meu filho tem 3 anos, ele fica 6 horas na escolinha, né? Às vezes ele chega em casa falando algumas coisas e fala assim: rapaz, onde você aprendeu isso?
Sim, sabe? Coisas que uma criança não deveria ouvir, não deveria falar, e que infelizmente está num convívio ali com múltiplas, várias crianças. Algumas crianças vão falar alguma coisa e parece que essas coisas ruins grudam na memória da criança, né? E se o lar é um lar disfuncional, onde essa criança já tem uma deficiência de atenção, de carinho, de validação, isso vai influenciar, então, de uma forma bem importante. No aprendizado. Então, muitas vezes a gente encontra crianças que têm atraso mediante a isso, por conta do ambiente que elas estão, que é um ambiente doente, e isso interfere no desenvolvimento dela. Gente, que papo interessante, viu? Até eu tô me interessando mais por esse lado aí da ciência, da psicomotricidade. Mas não sai daí, a gente vai para o intervalo 30 segundinhos e a gente já tá de volta aqui com a doutora Mileide para falar desse assunto, psicomotricidade. Se eu fosse você, eu não sairia daí, porque isso pode mudar a sua vida. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente? Vamos de volta. Falei para vocês que era rapidinho para continuarmos esse papo aqui com a doutora Mileide Cristina, que é fisioterapeuta e fez residência em neurologia. Residência foram mais 2 anos? Mais 2 anos. Quantas horas por dia? 60 horas semanais. Ou seja, 12 horas por dia. Olha, 4º ano de faculdade, mais 2 anos de residência, depois ainda fez um mestrado em fisioterapia e depois mais uma especialização em psicomotricidade. Tá vendo? Vale muito a pena você assistir essas entrevistas, porque o que você vai aprender aqui pode salvar a tua vida. Pode salvar a vida do teu filho e pode mudar todo o destino de uma pessoa. E aí, Mileide, eu recebi algumas perguntas aqui sobre algo que eu acho realmente interessante. Um espectador mandou a seguinte pergunta: Quais são os principais benefícios da psicomotricidade nas crianças e nos idosos? Bom, quando a gente recebe as crianças, geralmente elas vieram com a escola, que identificou algum atraso no aprendizado, às vezes vem o médico também encaminhou, às vezes a família acaba não percebendo. Então, o que a gente faz? A gente recebe essa criança, avalia as áreas psicomotoras e trabalha em cima Essas áreas delas. psicomotoras são aqueles 3 pilares? Não. Não. Seriam assim. Por exemplo, para eu avaliar essa criança, eu tenho que já ter um vínculo com ela. O primeiro atendimento, geralmente, eu faço com a família para entender o histórico, né, desde a gestação. Ou seja, todo o ambiente que ela vive, né? Isso, para eu já entender essa questão emocional também, né? Como é que é esse lar, né, que essa criança vive. Nisso, depois eu vou ver a criança, eu vou brincar com ela, vou perguntar também nessa anamnese com os pais o que a criança mais gosta. Aí depois que essa criança ela criou um vínculo comigo, eu vou avaliá-la. Por quê? Se eu sou uma pessoa completamente estranha para essa criança, muitas vezes a minha avaliação não vai ser tão fidedigna. Porque a criança não está à vontade comigo. Geração de vínculo, Exatamente. confiança, né? Aí depois que eu crio esse vínculo, eu avalio. Então, quais são as áreas que geralmente nós avaliamos na psicomotricidade? É a motricidade fina, motricidade global, o equilíbrio. Motricidade seria os movimentos. Isso. Motricidade fina seria os movimentos mais finos, os movimentos das mãos. A global seria do corpo, como pular, correr. O equilíbrio seria conseguir manter o equilíbrio com as 2 pernas, uma perna só. Aí a gente avalia a noção espaço-temporal. E noção de lateralidade também. Que é direita e esquerda. Se ela sabe que é direita e esquerda nela mesma. Se ela sabe que é no outro.
Se ela tem noção de espaço do que é perto, longe, maior, menor, e noção de tempo, está vinculado a ritmo, também está vinculado à sequência de semana, sequência do ano, né? Que nós estamos no mês do ano. Primeiro, Ou seja, você vai fazer uma avaliação global isso, completa. de desenvolvimento da criança. Isso, completa. E também a gente avalia a linguagem, para ver se ela está também com atraso. Por quê? Eu sou fisioterapeuta, não sou fono. Ok. Só que eu encaminho também. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação completa para encaminhar essa criança para os profissionais que ela precisa, para ela receber uma assistência adequada nas todas as áreas que ela necessita. No idoso também é importante, só que o que a gente tem recebido, a gente recebe idosos que já estão, já sofreram alguma queda, já sofreram alguma fratura, mas é importante a gente trabalhar com prevenção. Por quê? O idoso que ele tem a força muscular, somente dos membros inferiores, que tem a musculatura mais forte, ele vai ter menos chances de ter quedas, e se ele sofrer quedas, o risco é menor de ter A recuperação vai ser mais rápida. Exatamente. E Então, as quedas, Mileide, na medicina, eu como médico também, a gente vê que é uma das principais causas de morte. sim, O idoso, ele cai, ele vai para uma cirurgia, que muitas vezes fratura algum osso, ou faz um trauma na cabeça, internação prolongada, infecção e muitas vezes morte. E quando volta para casa, para o ambiente dele, ele volta debilitado, ele volta fraco. Então isso, sem dúvida, é muito importante. E uma das críticas que eu faço é que muitas vezes hoje a medicina ela não está focada nessa prevenção, sabe? Se a gente for pegar, por exemplo, os guidelines hoje, na minha área, cardiologia e emagrecimento, aí lá você fala assim, se o paciente ele não tem um sintoma, você não precisa fazer, por exemplo, um teste ergométrico. Porque mas se o paciente já tem um sintoma, a doença já instalou. exatamente. Então, é errado esse pensamento. Não posso pensar dessa forma. E, infelizmente, a medicina tem avançado cada vez mais para essa área de tratar a doença e de esquecer desse vínculo de corpo, de mente, dessa interconexão entre todos os estados, né? Corpo, mente e emoção. E pensando em tudo isso no idoso que você falou, além desse idoso ele voltar, depois que ele tiver um evento mais fragilizado, ele vai voltar também mais limitado. Então o emocional dele também vai ser afetado, porque vai ser um idoso que vai ter menos autonomia, que vai ser mais dependente, e geralmente isso afeta sim, porque pensa uma pessoa que ela cresceu, desenvolveu, adquiriu família, né? Depois que se aposenta, agora ela fica dependente, ela não tem autonomia nem para tomar um banho. Emocional. Exatamente. E aí entra a psicomotricidade também, porque trabalha a questão do emocional, da cognição e do motor. Então é muito importante a gente trabalhar com prevenção disso também. Então se trabalha com a prevenção dos eventos que podem estar relacionados ao idoso, como a queda, por exemplo, mas também intervém naquele que já teve um evento, por exemplo, que já teve uma queda, que teve um problema muscular, que as emoções já não estão lá muito boas. E na criança da mesma forma. Sim, mas geralmente na criança a gente recebe ou crianças que nasceram a termo, né, prematuras, ou que alguém já identificou algum atraso no desenvolvimento dela. Já que você falou isso, hoje a gente tem, creio que um aumento nos índices em especial de TDAH e outros problemas que muitas vezes não são um diagnóstico exato, mas que os pais, a escola notam esse tipo de problema nas crianças e encaminham para profissionais. Você tem notado um aumento do índice de encaminhamento dessas crianças com esse diagnóstico de TDAH para vocês da psicomotricidade? Sim, também. Mas muitas vezes o que acontece? Atualmente, as crianças elas ficam muito em telas. Então é mais fácil para os pais manterem a criança em tela, para elas fazerem menos bagunça, ficarem mais quietas. E essas crianças elas acabam explorando menos ambiente, desenvolvendo menos atividades motoras. E aí, na escola, quando ela precisa ficar sentada para se concentrar, ela não consegue. Porque quando você vai ver lá atrás, ela não experienciou isso. Porque às vezes os pais vão visitar alguém ou vão num restaurante, eles dão um tablet ou celular para a criança ficar assistindo. Então ela nem percebe que ela tá ali que ela tem que ficar sentada. Exatamente. Vamos ensinar de escola para criança se concentrar, ficar quietinha. Só aqui é um tablet, que aí você fica quietinho, vai bagunçando na escola. E aí a criança ela não aprendeu desde cedo que tem um momento que ela precisa parar ali, se concentrar, né? Ou não precisa estar necessariamente prestando atenção, por exemplo, na igreja, no que o pastor está falando. Muitas vezes ela é muito nova, ela não vai entender, mas ela está desenhando, pintando, está fazendo. Exatamente, está exercitando o seu corpo. E não só ali olhando para uma tela, né? Gente, que papo interessante, né? Não sai daí.
30 segundinhos a gente está de volta para o terceiro e último bloco. E olha, eu acho que vale a pena você assistir, viu? Você está vendo aqui um papo realmente de valor, que pode realmente agregar conhecimento para você e salvar vidas. Então, não sai daí, a gente volta em 30 segundinhos. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. O estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamento de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação dos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, estamos de volta aqui, continuamos o nosso bate-papo, nossa entrevista aqui com a doutora Milady Cristina, fisioterapeuta com residência em neurologia, especialista em psicomotricidade e também fez mestrado, né, em fisioterapia. E o tema que nós estamos abordando hoje é psicomotricidade. Já ouviu falar disso? É bem provável que você nunca ouviu. Então, fica com a gente que você vai entender o que é psicomotricidade e os benefícios que isso pode trazer para a sua vida, tá bom? Mas continuando aqui, Milady, quais atividades, por exemplo, psicomotoras, vamos dizer assim, ou dentro da psicomotricidade, podem ser feitas em casa? Por exemplo, alguém está nos assistindo aqui. O que essa pessoa poderia fazer com um filho, com um idoso em casa, que poderia ser uma espécie de tratamento, uma espécie assim, de prática que essa pessoa poderia fazer para estar implementando isso efetivamente na sua vida? Por exemplo, uma atividade assim básica, se a gente for pensar no idoso que ele tem uma dificuldade já de equilíbrio, motora. Então, se a gente for pensar na família ali, uma atividade que dá para interagir todo mundo. Eu gosto de quebra-cabeça. Por quê? Quebra-cabeça, aqueles que ficam juntando, que tem os cubinhos. Não, é o de montar mesmo a imagem. Tá. Por quê? Essa família, se for, por exemplo, a gente pensar que é uma família que tem cuidado do idoso, tem criança, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a coordenação motora fina, né, para conseguir encaixar as peças. A gente vai trabalhar o tônus, porque uma criança que ela é hipotônica, ela tem dificuldade de conseguir encaixar as peças. Hipotônica seria uma criança com pouca força? Mais molinha, digamos assim, sim. que tem menos força muscular também, né? E o idoso também, ele vai perdendo também força muscular se a gente não trabalhar, né? Porque com o passar da idade a gente perde, né, força muscular. Perca progressiva da massa muscular, em especial no idoso. Infelizmente, os idosos hoje, quando se aposentam, não querem fazer academia, não querem se exercitar. E quanto mais parado, quanto mais imóvel, mais rápido é a perca ali de massa muscular. Sim. E aí, quando nós pensamos no quebra-cabeça, ele vai trabalhar também noção espacial. Porque você vai ver a imagem lá da caixa que você comprou, por exemplo, uma paisagem. E você vai ter que conseguir achar as peças para encaixar, para ir formando aquela imagem. Sempre quando eu trabalho com esse público, eu uso quebra-cabeça, que eu gosto de usar bastante, eu sempre começo pelas bordas, porque noção de espaço. Que as bordas, elas têm, né, um lado que é reto. Então, você tem que saber identificar isso para ir montando as bordas e depois ir colocando as peças no meio. Então, tem que trabalhar a memória também, porque você olha a imagem lá e você tem que achar essa imagem nas peças. Então, trabalha várias questões. Infelizmente, hoje, as crianças, em especial, preferem, às vezes, assistir um desenho, a tela, do que praticar esse tipo de atividade, né? Por isso, hoje, nós temos um aumento drástico aí dos possíveis diagnósticos de TDAH e outros problemas de ordem psicológica. É muito preocupante isso, né? Antes as crianças brincavam, corriam, pulavam, brincavam de pega-pega, pular quadradinho. Hoje a criança ela só quer saber de tela, de assistir. Então você que é pai, você que é mãe, muito cuidado.
Ô Mileide, qual mensagem você deixaria para o pai, para o avô, para o público em geral com relação a esse tema da psicomotricidade? O que você falaria para a nossa audiência? Qual o conselho que você daria para eles? Que nós não devemos parar de nos movimentar. As crianças precisam ter movimento, precisam explorar o ambiente, precisam correr, pular, cair. E também elas precisam aprender quando elas caem, elas aprendem a levantar, que isso faz parte da nossa vida. E o idoso também não deve parar, porque quanto menos atividade física o idoso fizer, ele vai ter mais fraqueza muscular, então vai ter maior risco de sofrer acidentes, então ele vai se isolar mais, vai ter problemas, né, de ordem emocional, cognitiva também, porque quanto mais ele se isola, menos ele aprende, porque a gente aprende em sociedade, né, a gente aprende com outra, a gente aprende com essa troca, né, então é importante também isso. Então, nós somos feitos para nos movimentar, então nós precisamos fazer isso, né, explorar, né, então desde de criança até o idoso. Ou seja, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Isso. Mas Colocar atividade física na nossa vida, que é uma coisa que você prioriza muito e fala bastante, né? Sobre isso. Mas acho que cuidar do nosso corpo envolve também cuidar da nossa mente, Com né? certeza. Cuidar das nossas emoções. Ou seja, é um trio aí, corpo, mente e emoção tem que estar literalmente interligado. Sim, com certeza. Mileide, muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço. Tenho certeza que essa conversa aqui vai salvar muitas vidas e vai impactar na vida de pessoas. Com tá bom? certeza. Obrigado por sua presença. Antes, deixa aqui o seu @ pra galera te seguir no Instagram. Meu Instagram é Mileide Stocco. Esse Stocco é esse mudo? Isso, é STOCO. Gente, sigam a Mileide Stocco no Instagram e mova-se, Sim, tá bom? Para ter mais saúde, para ter mais qualidade com de vida. certeza. Hoje aprendemos que a psicomotricidade ela vai muito além do movimento físico. Ela conecta o corpo, a mente e as emoções, ajudando a desenvolver habilidades essenciais para a vida. Entendemos como ela pode beneficiar pessoas em todas as idades, desde crianças até os nossos idosos, promovendo equilíbrio, coordenação e saúde mental. Com as orientações da doutora Mileide Cristina, descobrimos que o cuidado com a psicomotricidade não só melhora o desempenho motor, mas também pode prevenir doenças e transformar a forma como vivemos e nos relacionamos com o nosso corpo. Vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, todas as segundas-feiras às 19 horas, com reprise às quartas-feiras às 9 horas da manhã. E te convido também a me seguir nas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube e pelo TikTok. Dr. Rogério Silva 1. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, a sua saúde é o seu maior bem. Programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva. E vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer com Dr. Rogério Silva.